Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar essa energia de Lilith como uma força de sublimação que todos nós temos que ter bem forte, bem trabalhado nessa semana, em relação aos 12 signos do zodíaco, onde nós temos praticamente o trabalho de reconhecer as nossas sombras pessoais, corrigi-las, sublimá-las e transformá-las em poder. Antes de iniciar para valer a nossa conversa sobre os 12 signos, como eu faço sempre aqui toda semana, que temos pessoas novas, gostaria de informar que tudo que eu falar aqui você pode utilizar para o seu signo solar, você pode utilizar para o seu ascendente, para o seu signo lunar, ou mesmo para o seu mapa inteiro de acordo com o seu conhecimento astrológico. Caso você conheça somente o seu signo pessoal, ok, preste atenção no setor que eu vou falar em relação a ele e procure trabalhar com uma atuação bacana com toda a nossa conversa de hoje. Caso você conheça também o signo ascendente, que é um signo famoso também, as pessoas que gostam mais de astrologia, pense o seguinte: o seu signo solar representa todos os influxos das suas vontades, da forma como você quer chegar nos seus objetivos e metas. Mas como que você faz isso? Exatamente com o seu signo ascendente. O signo ascendente é o primeiro passo, é a forma como nós corremos atrás com a nossa energia dos desejos e objetivos que temos. Aí você faz um mix. Primeiro trabalha um alinhamento das forças correspondentes aos seus desejos, que é o signo que você conhece, o solar, e depois você dá o primeiro passo também deixando arrumadinho o seu signo ascendente. Legal? E quem é o primeiro signo que nós vamos fazer o desenvolvimento da mandala aqui? Nós estamos falando diretamente de Virgem. Por que Virgem? Porque é o signo onde está Lilith essa semana. Então Virgem cai no setor 1. Ele tem que aprender a trabalhar diretamente essa força e esse poder de Lilith, sabendo que o seu regente, que é Mercúrio, nessa semana, precisamente no dia 1º, início, né, o final da semana, nós temos a força mental saindo do elemento fogo e entrando no elemento terra, o que favorece a visão de vocês. Agora vamos entender o que representaria vocês trabalhando a força de Lilith. Quando você realmente dá o primeiro passo, quando você quer realmente chegar no seu objetivo e meta, seja aqui no sentido virtual ou não, como que está essa energia em você? Você está com energias bem resolvidas ou energias mal resolvidas? Vou dar um exemplo bem claro e fácil aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Você tem, de repente, uma coisa para realizar no seu dia. Aí quando você fala, pô, isso é importante, isso eu tenho que fazer. Aí você toma a iniciativa, você já vai todo cheio de energia pesada, de crítica, de força, tipo, pô, eu estou fazendo isso, mas não está andando, as pessoas não colaboram. Limpa isso do seu ser. É um momento onde você tem que utilizar esse fogo ativo correspondente ao setor que vocês caíram nessa semana para você corrigir isso. Então, as suas iniciativas, sejam quais forem, para conversar, para dialogar, trocar uma ideia, abrir um caminho, realmente colocar a mão na massa para que algo flua, com coisas importantes na sua vida, você fala, pô, eu estou com essa energia pesada, deixa eu limpar isso. Por isso que Lilith está aí nesse ciclo aí de vários meses em relação a vocês agora. Então é um momento de limpeza, de depuração. Não inicie nada, não dê nenhum passo no sentido de viver as suas experiências principais se a sua energia emocional, se a energia da sua vibração pessoal não estiver legal. Sabe, tipo, eu sei que eu vou chegar ali, se tiver alguma coisa que eu não concordo, vai começar as discórdias, vai começar a energia pesada, então você tem a tendência a amplificar as energias complicadas e com isso ninguém sai vencedor, como eu sempre falo aqui. Então é o momento que sempre quando você for dar o primeiro passo, respira bem, analisa todos os pontos, veja o que está sombrio nessa experiência. Aí você chega de uma forma calma, de uma forma legal, mas com atitude para resolver e ter realmente o intento que você quer. Por mais que o outro lado, você fala, mas quando eu chego e eu vou tomar a iniciativa para de repente arrumar alguma coisinha que não está legal, o outro lado, que podem ser pessoas, situações, vem com energias pesadas, aí eu me descontrolo. Você não pode perder o seu eixo.
Você tem que ficar equilibrado e harmônico, porque Lilith está aí, e se você conseguir isso, por mais desafiador que seja, você começa a transformar isso em poder. Então procure, por mais desafiador que seja, essa é a minha dica principal para vocês. Não iniciar nada com energias confusas, energias complicadas, principalmente emocionais. Você tem que estar com a sua energia bacana e com a sua energia focada. Então tá aí na mão de vocês. Seja qual for a experiência, para trocar uma ideia, seja o que for, vá ali com o seu coração limpo e com muita resistência para que nada te tire do eixo. Aí o êxito vem. Nós temos também 2 signos que são signos de terra, assim como a própria força de Virgem, que são beneficiados com esse posicionamento. Quem é o primeiro que nós vamos falar agora? Nós vamos falar dos capricornianos. Capricornianos, essa força de Lilith que é ativada na semana para a gente corrigir as sombras, ela manda para você, principalmente nessa semana, a possibilidade de você corrigir todas as densidades que estão presentes no seu coração. O que seriam essas densidades que estão presentes dentro do seu coração? Sabe aquela coisa que você percebe que não existe autovalorização, que a energia está complicada, você fala, pô, isso me chateia, cara. O meu coração, ele fica amarrado, ele fica totalmente triste quando eu entro nessa experiência, é uma experiência importante para mim. É o momento de você limpar essa força. Existe um duto astral que te propicia isto nessa semana, de você limpar, reconhecer o que está provocando uma sombra no seu coração e com o reconhecimento e com a consciência você limpa isso. Então você tem que ser, vou colocar assim para que fique mais claro, mas é como eu vejo. É o que eu faria com todo capricorniano que de repente sintonizasse essa ideia comigo. Cara, vai com o seu coração bacana ali na experiência, joga o seu coração. É importante? Joga o seu coração. Aí vem as palavras-chave do setor que vocês caíram. Você tem que trabalhar a autoafirmação deste coração limpo e operar com criatividade, com brilho, com alegria, com generosidade. Agora, guarda o que eu vou falar. Isso eu já falei várias vezes, mas é um ensinamento que eu carrego comigo. O perdão sempre vem do mais evoluído. Então, quando existe alguma coisa que chateia o nosso coração, seja qual a experiência for, gera de repente uma energia densa aí, onde o ego, todo mundo sobe nos seus próprios saltos e se coloca como dono da razão, o teimoso, cara, todo mundo fica complicado e fica uma energia polarizada. Esse caminho do meio, essa força que vocês podem atingir, seja em qual experiência for, é trabalhar o coração de uma forma limpa, de uma forma legal, sabe, tipo... Eu preciso, de repente, pedir perdão para alguém, sendo que eu citei isso para vocês hoje aqui. Cara, vai, eu sei que a pessoa vai me xingar, vai isso e aquilo, cara, não importa. Joga amor. Isso é jogar coração, joga amor, joga alegria, joga fraternidade em relação à experiência. É importante estar desarmonizada, joga. Se está tudo bem na sua vida, maravilhoso. Às vezes, essa situação que eu estou falando não precisa chegar ao extremo de um ter que pedir perdão para o outro. Mas está uma energia complicada, sabe? Tipo, sempre quando eu vou ali, a energia não flui, eu sei que a coisa não está a meu favor e nem também a favor da pessoa, da situação que eu estou envolvido. Cara, vai com o coração limpo. Você pode se surpreender e muito. Então é essa sombra, na verdade, essa poeirinha que você tem que tirar do seu coração nas experiências, demonstrando alegria. Já para o que estiver bom, cara, vai mais ainda, vai mais feliz, dá um abraço, fala que bacana, que nós estamos juntos, que nós estamos vivendo e experienciando isso. Então, uma energia que vocês, que têm a força de Saturno muito forte, é o momento de trabalhar esse alívio. É o momento de trabalhar esse jogar o coração na experiência. Você pode sublimar isso e os resultados poderão ser fantásticos se você prestar atenção e for com o seu coração sincero nas experiências. Outro signo que também tem essa fluência para ser trabalhada representa o outro signo de terra que fecha essa tríade. Nós estamos falando de quem? Estamos falando dos taurinos. Sendo que Lilith está em um signo de terra e a bola da vez, todos os signos de terra têm esse poder, têm essa fluência. Porque caíram em setores onde, olha as palavras para você, taurino, otimismo, acreditar,
quebrar limites, explorar. Você tem que trabalhar isso nas suas experiências para você conseguir sublimar essa força lilithiana, reconhecer as possíveis sombras, que é aquilo que impede de você chegar onde você quer. É necessário que você acredite mais. Aí muitas pessoas, mas eu acredito, eu coloco e quando eu vejo a coisa não dá certo. É porque você precisa de, no mínimo, mais uma vez acreditar. Quantas vezes a gente não encerra alguma experiência ou algo que você falou, eu acreditei e tal, mas não foi do jeito que eu queria, deixa para lá e parte para outra. Não, vocês têm a força de touro. Se é importante estar dentro de ti, vencer as sombras e sublimar Lilith, representa exatamente isso, uma nova oportunidade, uma nova esperança, um novo otimismo. Você vai perceber que se essa experiência que está viva dentro de ti, que você já está deixando de acreditar, você colocar a sua força no sentido de reconhecer as sombras, os horizontes que estão presentes e ocultos que você não enxergava, não coloquei nem no singular, coloquei no plural. Esses novos horizontes, eles vão se abrir. Mas é necessário que você trabalhe esse entusiasmo, sabe? Tipo, às vezes, né, em determinadas experiências, a gente trabalha uma coisa e fala, cansei, cara. Já acreditei tanto, coloquei toda a minha energia, estava entusiasmado, pensei que ia dar certo. Não, desisto. Cara, se você desistiu e saiu de dentro de ti isso, ok, concordo. Mas se está aí presente, você fala, se eu de repente tivesse acreditado um pouquinho mais, dado uma nova oportunidade para isso, eu acredito que as coisas poderiam fluir. Se isso existe em você, trabalha isso. Fica com essa energia forte, firme e presente dentro de ti, que você terá esse novo horizonte, ou como eu falei, esses novos horizontes a serem conquistados. Que agora, pelo fato de você estar perdendo esse acreditar, cada vez mais uma bruma é formada e você não enxerga tudo que você pode explorar. Então, se está vivo dentro de ti, acredita. Porque se está aí, é porque ainda precisa ser vivido. Olha que bacana. Seja qual for a experiência que você estiver vivendo. Agora nós vamos falar de um signo que traz essa energia lilithiana a 180 graus. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da força dos piscianos. Piscianos mais do que nunca. Você deve prestar muita atenção nessa semana em relação a tudo que envolve associações, parcerias, relacionamentos, tudo que envolve aquilo que a gente sabe que de uma certa forma a gente precisa daquilo, porque juntos nós somos mais fortes. Olha a sombra que você tem que aprender a viver. Juntos nós somos mais fortes. Como que representa isso? Muitas vezes a gente se põe numa situação onde a gente quer, o outro lado está todo perdido. Não vou nem ouvir ele, vou colocar a minha energia, olha, você está errado, isso e aquilo. Muitas vezes isso é necessário, mas a gente deixa, essa é a dica, a gente deixa de ouvir o outro lado. De repente, o outro lado, que pode envolver também pessoas e situações, é onde está projetado o Lilith, está cheio de sombras ali, que de repente, se você abrir um pouco a sua guarda para escutar o que o outro lado tem a dizer, de repente você pode até sugerir aquilo que você está colocando como algo que você considera que está errado ali, que precisa ser arrumado porque vocês estão juntos, mas a energia não está fluindo. De repente você tem outra visão. Você precisa permitir que o outro lado demonstre isso. Então, vocês podem ter surpresas nessa semana. Que relações, parcerias, sabe, que sejam realmente sérias e importantes para você, apareçam com essas sombras lilithianas a serem depuradas. Dê essa oportunidade. Outro ponto é o seguinte também, se você tem o outro lado como dominador, é o momento de você demonstrar que essa energia está pesando, está carregada, mas chega como energia leve para que o caminho do meio seja estabelecido. Mas demonstre que de repente a situação está te sufocando, não está bacana, que tem coisas que você gostaria que se desenvolvessem e isso não está acontecendo. Esse é o trabalho de Lilith para vocês nessa semana, para que se torne Vênus e para que ocorram as libertações, caminho do meio. Sem extremidades em qualquer relacionamento, que não é só afetivo, pode ser de trabalho também, ou qualquer outro tipo de parceria e associação. Caminho do meio, juntos todos sairão ganhando. Olha que bacana.
Agora nós vamos trabalhar o quê? 2 signos que são desafiados por essa energia. Porque sendo que Lilith está em foco na semana, 2 signos eles recebem desafios onde essa força lilithiana pode pesar. Mas se isso ocorrer, que você precisa desse tipo de informação para que as coisas fluam, aceite e encara de frente os desafios e os vença. Quem é o primeiro signo? Os sagitarianos. Aí alguns vão falar assim, pô, Newton Schultz, o Sol está comigo, a força de Marte, o guerreiro, também está aí comigo. De repente eu já sinto essa renovação solar dentro de mim, porque nem todos já fizeram aniversário, mas o Sol está em Sagitário. O que eu recomendaria para vocês? É um momento de você rever vários pontos da sua vida que de repente não ficaram bem resolvidos e agora você vai ter a oportunidade de arrumar. Como assim? O primeiro ponto, procure trabalhar a sua energia emocional. Se você ainda não fez aniversário, olha, tá chegando, e você bem sabe disso, solta aí. Então, muitas vezes, quando vocês, que isso é natural de vocês, se lançarem nas experiências, acreditar, vamos com tudo, você perceber que no caminho chegam coisas que você fala, ei, você está andando aqui, mas você está esquecendo disso. Pode ser uma pessoa, pode ser, de repente, uma experiência, uma situação que você considerava que estava bem resolvida e não estava. Encare isso de frente. Então, o que eu recomendaria para todos vocês? É aí que você vence esse possível desafio que está presente. Puxa o freio de mão do seu carro, para, estaciona direitinho. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Como é que é? Eu deixei isso mal resolvido? Ah, vamos resolver agora? Então não adianta você sair com ímpeto, com coragem, se você está deixando coisas mal resolvidas. Que podem ser pessoas que você se envolveu, que de repente não gostaram ou não curtiram de determinadas coisas, da forma como você agiu, da forma como você de repente comunicou, se expressou. Então é o momento de você limpar e depurar essa força lilithiana como um desafio que chega para vocês, projetando uma energia emocional de resolução. E isso tem que partir de vocês. Se a situação chegar, você fala, olha ali, eu nem percebi que aquilo não estava legal. O cara vai ali, epa, vamos arrumar isso agora. Como de repente você fala, pô, realmente eu deixei aquilo mal resolvido. Ah, mas tá tudo quieto, tá tudo na boa. Não é bem assim. De repente ficou aquela situação mal resolvida, e isso é essa Lilith que fala, ó, você pensa que você está indo com tudo, daqui a pouco eu vou criar um probleminha nesse carro aí para que você pare de um jeito ou outro e volte para cá para arrumar isso. Então, desta forma que vocês têm que trabalhar a energia solar de vocês. Nessa semana vocês estão formando esse aspecto desafiador com Lilith. Então encare e arrume tudo que vai deixar preparadinha a sua jornada rumo ao que você busca. Deixou coisas mal resolvidas envolvendo pessoas e situações, principalmente com foco emocional, mais para frente isso pode ser cobrado. Então arruma agora. Se você sabe, vai lá e toma iniciativa. Se chegar para você e você nem sabia, é a Lilith falando, tá aqui ó, o pacote, vamos arrumar? Seja qual for a experiência. Força, coragem, vocês conseguem. Agora, quem é o outro signo que também é desafiado por essa energia lilithiana na semana? Nós estamos falando dos geminianos. Geminianos, vocês que são regidos por Mercúrio, assim também como o signo que está Lilith hoje, então essa força está muito ativada. Vocês precisam compreender o seguinte: todos nós temos objetivos e metas a longo prazo. Sabe aquela coisa que a gente tem que ser, olha as palavras, para o seu trabalho, para você entender o desafio. Onde você tem que ser sério, onde você tem que ser compromissado, sabe? Eu tenho isso como foco e objetivo. Mas muitas vezes essa seriedade, essa forma de se projetar ou lidar com essa experiência que é importante, de repente vocês não estão cuidando dela da forma ideal. Aí que está o grande desafio. Como é que vocês vão conseguir um resultado legal se existem muitas formas de você ser mais disciplinado? E quando eu digo disciplinado, muitas pessoas que têm gêmeos fortes no ar falam, ah, mas eu sou, todo dia eu faço isso e aquilo. Mas se o resultado não está vindo, se está maravilhoso, mantenha. Você já está trabalhando esse desafio de Lilith. Mas nessa semana, se existe algo que você perceba, pô, ali, de repente, essa disciplina, essa seriedade não existe.
Pode ser você com qualquer pessoa ou situação que você esteja envolvido. Esse é o desafio. Se você enxergar essa falta de compromisso, de seriedade, de disciplina, arruma. Não deixa de lado. Ah, deixa para lá, depois eu converso, depois não. Se aparecer nessa semana, você tem que arrumar. É assim que você reconhece essa sombra, corrige ela e você sublima a Lilith. Às vezes é você que não é assim. Você que de repente acha que está fazendo a sua parte e não está. Vai virar cobrança externa. Oh, cadê aquilo? Você falou que ia fazer e não fez. Você falou que ia fazer daquele jeito e não fez. Você fez de qualquer outra forma. Então, seriedade, disciplina e compromisso. E também muito cuidado para fechar essa dica para vocês em relação àquilo que você tem como coisa realmente importante na sua vida, seja o que for. Cuidado para você também nessa semana não se tornar aquela pessoa que só fica naquilo. Vocês representam a força de Gêmeos, continua com a sua leveza. Não se torne aquela pessoa bitolada para os irmãos portugueses, que tem muitos que assistem esse vídeo aqui. Bitolada é aquela pessoa que fica fechada e só pensa naquilo, não se abre para outras coisas. Então, muito cuidado, tente ver o equilíbrio e projete isso e arrume tudo que envolva uma seriedade, um compromisso e uma disciplina que não está sendo bem aplicada. Tudo vai ser demonstrado para vocês nessa semana. E asseguro, se você encarar, você terá essa possibilidade de vencer esse desafio. Agora nós vamos falar de 2 signos que trazem esta força lilithiana como uma necessidade de interação. Se abrir um pouco mais, o que seria abrir a guarda? Abrir o campo vibracional para que a interação possa possibilitar essa sublimação de Lilith. Quem é o primeiro signo? Os escorpianinos. Escorpianinos, a força de um dos seus regentes, que é Marte, está juntinho do Sol ali. Essa energia desde a semana passada está acompanhando. E esta força aí do 9º signo está mirando e falando, olha, está ali, é para lá que você tem que ir. Mas será que você, olha o trabalho das sombras, será que você se abriu para novas possibilidades? Será que você conversou tudo que precisava ser conversado, que precisava ser interagido para ficar tudo certinho? Sabe, muitas vezes a gente coloca a nossa confiança demais nos outros. Sabe assim, tipo, ali já conversei um pouquinho e parece que vai dar certo. Procura vigiar um pouco mais. Procura observar se aquele papinho que de repente não foi aprofundado como deveria, de repente ficou meio raso, ficou muito evasivo. Você está contando que aquilo vai dar certo e não vai, porque não ficou bem compreendido. Então, para vocês, nessa semana, eu recomendaria, para trabalhar essa força de Lilith, se você considerar que por mais que seja até enfadonho, tanto para você como para o outro lado, conversar de novo para ver se está tudo certinho, vai ali e faça isso. Troca uma ideia. Oi, aí, tá tudo certo, beleza? Tô aqui, hein? Precisar de ajuda, a coisa flui. Então deixa tudo bacaninha, porque às vezes a gente deixa de falar coisas que são essenciais para que o entendimento do outro lado ocorra. E muitas vezes a falha é nossa. Mas também, como tudo tem os dois lados, cuidado se você está falando demais. Sabe, tipo, quase forçando a barra através da comunicação? É assim que você consegue uma força legal, trabalhando o caminho do meio da sua expressão. Então, se você está toda hora falando e pega no pé e tal, você está deixando o outro lado saturado. Então, é o controle da comunicação, para que tudo fique realmente bem compreendido e as novas oportunidades realmente ocorram. Então falou pouco, vai lá e fala de novo. Tá falando demais? Se cala um pouquinho e observa os resultados. Você tem que aprender a equalizar isso se vocês conseguirem, como é um momento, vamos dizer assim, lilithiano de oportunidade para vocês, através da interação, resultados novos, novos caminhos maravilhosos podem se abrir. Mas se você não equalizar isso, você perde essa oportunidade incrível. Fique atento, seja qual for o tipo de experiência que vocês estiverem vivendo. Qual é o outro signo que necessita também de interação com essa força lilithiana para ter a possibilidade de fluência? Estamos falando dos cancerianos. Cancerianos, a lua está cheia nessa semana, envolvendo vários aspectos de poder que são 2
que ocorrem nessa semana, que é chamado Iod, ou Dedo de Deus. Então você tem uma semana onde o ápice da sua energia pode estar presente. Olha que lindo, mas para que este ápice seja bem aproveitado, você tem que estar envolvido com grupos e pessoas legais e certas. Como assim? Muitas vezes a gente está envolvido em grupos que a gente começa a perceber, esta é a mensagem para vocês nessa semana, que esse grupo não tem nada a ver contigo. Pô, eu estou metido com essas pessoas, com essas situações, nada contra elas, mas eu percebo que eu sou um peixe fora d'água ali. Que eu sou uma pessoa que estou ali, estou querendo de repente colocar a minha força, colocar a minha energia, e as coisas não se adequam da forma como eu queria. Não é que as pessoas estão erradas ou você está errado. Você só não está no lugar certo. Então é o momento de você interagir mais com todas as possíveis informações que chegam para saber como você se adequa naquele grupo que você considera que é importante. Se você perceber que existe, pô, é só ajeitar uma coisinha aqui ou ali, que eu percebo que a coisa vai fluir, você está no caminho certo. Se de repente você percebe que tem a sombrinha ali, você continua como um peixe fora d'água, você está incidindo numa energia coletiva que não te pertence. Então, novamente, não estou falando que você ou que as pessoas estão erradas. Simplesmente não tem a convergência. Pelo menos naquele momento, e é a semana de você observar e corrigir tudo isso. Vocês têm essa possibilidade para que você esteja com as pessoas, com os grupos e, por que não, a sua própria vida social, naquilo que te importa, estar junto das pessoas que você realmente sintoniza. É o momento de você aprumar tudo isso. Ficar se desgastando com situações que envolvem outras pessoas, assim, que não tem nada a ver contigo, mas que você não coloca energia para arrumar, novamente, vou falar de novo porque as pessoas confundem. Não que a pessoa esteja errada ou vocês estão juntos, é porque tem alguma coisa a ser resolvido. É aquela coisa na paz, beleza, vamos ver, tal, vamos ajeitar isso. Então procure não desgastar com situações onde você percebe que o lado da não concordância ou a polaridade está presente. A gente aprende com ela, sim, mas não é brigando, não é ficando com energias densas. É o momento de arrumar, é o momento de projetar isso para que as respostas e a fluência com essa lua cheia atinjam vocês e, com êxito, vocês vão começar a enxergar a verdadeira forma de interagir com as pessoas corretas. É isso aí. Agora nós vamos falar de dois signos que trazem essa força lilithiana como uma oportunidade. Como assim oportunidade? Se você sentir, de acordo com o que nós conversarmos aqui agora, que essas experiências chegam para ti e você fala, pô, é uma oportunidade de eu conseguir o que eu queria, se você souber ajeitar e depurar tudo que estiver mal resolvido, o fluxo bacana vem. Mas se a energia chega, você percebe que as sombras estão presentes e você não sabe lidar com elas, aí é complicado, isso pode se tornar um desafio. Quem é o primeiro signo em relação a essa força de oportunidade? Os aquarianos. Aquarianos, o que eu diria para vocês? A força do seu dia a dia, do seu cotidiano, do seu trabalho. De repente, quando eu falo trabalho, não é necessariamente aquele trabalho das 8 às 18, como nós temos aqui no Brasil, a carga horária, vamos dizer assim, é o seu cotidiano. Quando você levanta, você fala, cara, as coisas estão legais, eu estou conseguindo produzir o que eu queria. Ou, quando você levanta, porque você se envolve com várias experiências, então algumas estão legais e outras não. As que não estão legais, quando você levanta de manhã, lá vou eu conviver com tudo isso, tal. Será que nessa semana toda essa projeção vibracional que pode demonstrar para você, olha, isso não tá legal, não tá bacana, porque ó, tá desorganizado, tá bagunçado, que inclusive é a tônica da semana que envolve todo mundo de acordo com o posicionamento de Lilith. Mas vocês caíram nessa possibilidade. Ou seja, de repente, como eu sempre falo quando cai esse setor, você está tratando como prioridade coisas que são secundárias. De repente, coisas secundárias que deveriam ser tratadas de uma forma mais assim, vamos dizer assim, incisiva com o seu ser, você está deixando meio de lado. Você pode esconder coisas que estão, de repente, desorganizadas e desarrumadas para todo mundo. Tipo, você não gosta, mas fica calado, mas menos para você mesmo.
É o momento de encarar essas coisas de frente. Sabe, isso não tá legal, mas se eu falar, eu chateio. Cara, é o momento que você tem nessa semana de arrumar essas coisas que estão erradas. Assim como também as pessoas e situações que estão envolvidas contigo, que são importantes, e você é importante para elas, o que eles verem de coisas que não estão legais em ti, eles também vão projetar. Então é o momento de aceitação das críticas, que não sejam pejorativas, porque a crítica bem aplicada, e normalmente são as pessoas que gostam de nós, que têm coragem de colocar isso de uma forma clara para nós, elas devem ser aceitas, porque representam um aperfeiçoamento maravilhoso. Crítica que é crítica, sabe, essas besteiras, haters aqui nas redes sociais, esquece que isso é meninice, esquece, é criancice. O que você tem que realmente observar são os seus assuntos que realmente são importantes. Então é o momento de você arrumar, de você faxinar, de você estabelecer prioridades, aceitar a crítica construtiva, colocar a crítica de uma forma construtiva para o que importa para você. Então é o momento de você começar a ajeitar o terreno para que os resultados futuros realmente tenham fluência com o que realmente você quer. Se você perceber, e nessa semana isso pode ficar bem claro para ti, que determinadas coisas que você considerava que estava legal, que estava ajeitadinho, não estão e vier, arruma. Coloca a sua energia pessoal ali, arruma. Mãos na massa. Realmente vai ali e deixa tudo legal, porque se você deixar coisas bagunçadas sem o senso de prioridade do que não é, isso pode se complicar com uma bagunça vibracional mais adiante, possivelmente nesse ano mesmo. Vamos lá, tenha coragem de encarar e faça a sua limpeza de acordo com a necessidade. Outro signo que traz essa possibilidade de oportunidade para lidar com esse tipo de força representa diretamente os arianos. Arianos, vocês caíram em um setor que eu poderia dizer assim claramente para vocês trabalharem às sombras. Deixa sair de ti tudo que não é você, para que tudo que realmente seja você tenha um carregamento bacana. Como é que você pode, de repente, falar que você é você mesmo de uma forma integral numa experiência que é importante, se você está cheio de coisas que não te pertencem? Vou ser mais claro e menos simbólico agora. Vou citar um exemplo, um trabalho que você está envolvido com as pessoas ali e de repente você tem um potencial para executar em relação a esse trabalho e essa força, mas você não está colocando quem verdadeiramente você é. De repente, na situação que você está envolvido, você tem que se segurar. Você tem que se adaptar em relação aos outros. Não que isso não seja necessário. O que eu estou querendo passar aqui é o seguinte: é uma aceitação contida que você sabe que não é legal e não é bacana, e isso não é você. Acho que agora ficou bem claro. Quer ver? Falei do exemplo do trabalho. Vocês estão executando e as pessoas falam, não, você faz isso. Aí dentro disso você fala, pô, mas eu poderia contribuir muito mais. Por que eu tenho que fazer só isso? Se for uma coisa que está fluindo para todo mundo, ok. Mas se você percebe, pô, eu consigo enxergar mais em relação àquilo. Eu consigo observar que eu poderia ser bem melhor. E você pode colocar em relacionamento, assuntos familiares, que você tem mais valores que poderiam ser colocados, mas de repente você não pode. Chegou a hora de você arrumar isso. Chegou a hora de você deixar bem claro que você tem um potencial que pode oferecer caminhos para que todo mundo saia com mais fluências. Então não fica se segurando, vocês são Áries, chega ali e deixa bem claro. Mas não estou falando de imposições, estou falando de contribuições. Parece que está tudo meio simbólico, mas acredito que muitos estão entendendo. Como também, muitas vezes, entrando exatamente nesse ponto, você está impondo demais uma coisa em uma determinada experiência que você está envolvido, que essa experiência não é mais sua. E você quer que as pessoas e a própria situação em si se adequem à sua vontade. Então você vai lá, você briga, você exige tal, etc. Então é o momento de você equalizar isso. Esta é a oportunidade que está lançada para vocês. Está contido e poderia contribuir mais? Demonstre como que você pode contribuir. Demonstre a sua visão. Se esvazia disso, desapega desses ruídos complicados para que você seja você plenamente. Como também, se você está colocando
muito de você ali, sabe, colocando demais e querendo que os outros entendam que você sabe tudo, não é bem por aí também. Sempre todo mundo tem algo a agregar para o outro. Então segura um pouco a onda e deixa os outros também colocarem. Então não se exceda e também não se limite. Procure trabalhar essa energia de uma forma harmônica, porque os sinais nessa semana serão demonstrados para você trabalhar isso. Aí sim você sublima a Lilith. Agora vamos falar dos últimos 2 signos que ficaram para a semana. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar dos librianos. Librianos é a última semana de Vênus aí. A partir da semana que vem, Vênus terá um novo posicionamento. Ele vai para o próximo signo e ali ele trabalhará uma nova modulação. Então a primeira pergunta e o primeiro questionamento que eu falo para vocês, essa passagem de Vênus que se encerra essa semana, inclusive passando por cima da cauda do dragão, você conseguiu ter todos os aprendizados realmente importantes e bacanas que fazem parte das suas experiências? Quando você olha, você fala, cara, eu aprendi aqui. Eu sei por onde eu posso caminhar. Eu conheço os meus limites. Eu conheço a minha força. Eu sei onde eu posso ser firme e estruturado e onde esse tipo de energia não existe. Sabe aquela coisa que a gente se propõe a fazer uma coisa que a gente não entende nada e não fala isso para quem está envolvido na experiência? Vai ser catastrófico. Então é um momento muito bacana de você procurar trabalhar essa firmeza, de você aplicar com todos os aprendizados que você teve nas suas experiências, tipo, o que eu aprendi até agora? Com este aprendizado, você tem que colocar isso de uma forma prática, se libertando de todos os erros já cometidos, porque ninguém veio aqui só para acertar, muito pelo contrário, a gente veio aqui mais para errar, para aprender, e é aí que está o segredo para vocês nessa semana, você tem que se libertar disso. Nunca se julgar aquele que sabe tudo, que entende tudo e tal, não. Se demonstra firme e conciso naquilo que realmente você teve o aprendizado. Ficar só no conhecimento sem prática, isso nunca vai se tornar sabedoria. E ficar na prática sem o conhecimento é fazer por fazer e que seja o resultado de qualquer jeito. Então é o momento de você demonstrar a firmeza das suas opiniões, mas com os aprendizados que você obteve nas experiências. Aí a coisa flui. Lembrando que a última semana de Vênus aí, ela passa por cima da cauda do dragão. Se você não operar em terrenos firmes, terrenos confiáveis, tanto da sua parte, como também de quem está envolvido contigo, sabe aquela coisa que você fala, pô, ali eu não tenho firmeza nenhuma. Procure lugares onde você saiba que a confiabilidade existe. Procura trabalhar isso. Deixe, em relação às suas experiências principais, o terreno forte, firme, sólido, onde todo mundo se sente seguro. Se você não sente isso em relação às experiências, coloque essa força lilithiana para ser trabalhado para que você se sinta seguro. Se é você que não promove segurança para as experiências que você está envolvido, comece a demonstrar através dos sinais que possivelmente cheguem nessa semana que você tem essa possibilidade de se tornar uma pessoa mais confiável que de repente o outro lado não está vendo. Tudo está lançado. Rompa esses grilhões e esses aprisionamentos. Aí que a balança correspondente à sua energia pessoal vai operar de uma forma legal, seja qual for a experiência. Agora o signo que ficou por último na semana, mas ele ficou por último, mas é o signo que representa a realeza, então você sempre estará presente. Estou brincando, nós estamos falando de quem? Estamos falando dos leoninos. Leoninos, a força solar é desafiada por Lilith nessa semana no 9º signo, que é um signo de fogo, assim como o signo de vocês. É um momento onde todos vocês, sabe, como eu brinquei de realeza, eu vou continuar brincando com vocês. Sabe o rei ou a rainha, quando chega a falar para os súditos assim, dá um tempo para mim. Eu não vou falar nada sem que eu tenha entendido verdadeiramente o que eu estou vivendo nessa experiência. Ele vai para uma sala, um trono, e deixa ali 2 guardas para que ninguém o perturbe. O que eu diria para vocês? É isso que vocês precisam nessa semana. A força de Lilith recomenda para vocês uma visitação interior.
Ou seja, de repente você está no momento fluente e tal, etc., está se mostrando, está ali, trocando ideia, maravilhoso, continua. Mas se você perceber, principalmente nas experiências principais, que vem alguma sombrinha, olha a sublimação de Lilith, que vem atuar assim, você fala, pô, mas por que que isso está atrapalhando essa diversão, essa curtição? Por que que essa situação, que isso pode ocorrer, obviamente, que eu estou todo embrulhado aqui, eu não consigo ver uma luz, um caminho para eu conseguir um direcionamento? Dá um tempo. É isso que eu recomendaria para vocês. Pelo menos nessa semana. Dá um tempo. Porque se você fica muito no ruído externo, e escuta um, e escuta outro, e fala, tá bom, vamos que vamos, mas não tá legal, você está indo contra você mesmo, e você quer proposta mais contrária a vocês que tem leão forte no mapa, do que isso, ir contra vocês mesmo. E vocês rugem forte. Então dá um tempo, não briga, não discute, não saia correndo, falando, nunca mais, tal, não. Deixa eu ir para o meu cantinho. Deixa eu olhar, deixa eu me interiorizar, deixa eu me escutar, não errei o português não, me escutar, você se ouvir. Com isso você vai perceber que estando longe de todo esse barulho, você vai conseguir enxergar a resposta do que você precisa. É assim que você sublima Lilith nessa semana. Não ficando preso totalmente no externo e se voltando mais para o interno. Pensar mais, meditar mais. E o meditar não é você ser um monge, ficando não é isso que eu estou falando. É aquela hora, sabe aquela hora que você está dando um tempo para você mesmo, você está sentado, de repente você está lendo um livro, você está fazendo alguma coisa que ninguém está te perturbando. Você percebe que nesse momento onde você se desliga do que você está vivendo, essa interiorização ocorre. Então procure trabalhar, essa palavra é boa, a sua intuição. Pô, aqui dentro algo está falando o que? Aí é a sua história pessoal. Então eu recomendaria para todos vocês, tá num vendaval? Sai dele um pouquinho, fecha a porta e fala, daqui a pouco eu volto. Entro ali nesse liquidificador astral aí, mas agora eu vou dar um tempo e aí eu vou para este vendaval novamente, mas com a minha consciência bem firmada no que verdadeiramente eu quero ser nessa experiência. Com isso você vai ter respostas fantásticas. Ficou no vendaval e nem sabe que vendaval é esse e por que está nele? Lilith está te vencendo. Então sublima isso, dá um tempo se necessário, e escuta aí dentro que a sua intuição vai conversar com vocês. Então é isso, galera. Esta é minha mensagem para os 12 signos nessa semana de sublimação de Lilith, trabalhando junto com a lua cheia e esse poder de Vênus de nós vencermos todo e qualquer aprisionamento.